No Salmo de número 56, nós vamos ver uma parte da palavra do Senhor. Eu queria falar nessa noite que é sobre algo que o Senhor tem falado ao meu coração, e é sobre conhecer pessoas como pessoas e Deus como Deus. Conhecer pessoas como pessoas e conhecer Deus como Deus. E para isso nós vamos ler dois textos da palavra do Senhor, que é Salmo de número 56, o versículo 11. Salmo de número 56, versículo 11. E depois nós vamos ler o Salmo 100, versículo 3. Mas vamos ler o Salmo 56. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: em Deus tenho posto toda a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. Nós vamos ler o Salmo 100 agora, o versículo 3. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar. Quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nos dá nesta noite de poder ministrar a Tua palavra. Senhor, que eu possa transmitir à Tua igreja aquilo que Tu, Senhor, queres, ó Pai, não o que eu quero, Senhor. Da mesma forma como Tu, Senhor, falaste ao meu coração, Senhor, eu possa transmitir ao Teu povo nesta noite. Ó Deus, que Teu Santo Espírito venha dirigir a minha vida, Pai, neste instante para a Tua glória. Eu oro assim, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, falando sobre pessoas, eu queria falar primeiro conhecendo pessoas como pessoas. E aí a Bíblia fala que nós temos que ter a nossa confiança em Deus. E aí eu digo para os irmãos: quanto mais eu confio em Deus, no seu amor, mais eu consigo conviver com a imperfeição humana. E olha, eu falo para vocês, meus amados, nós não temos como conviver neste mundo de maneira saudável se nós não confiarmos em Deus. Porque Deus nos ama e não existe nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais ou para que Ele deixe de nos amar. Não existe nada que nós possamos fazer. Deus nos ama e ponto. E o tanto que Ele ama é o suficiente. Nós não precisamos fazer nada mais para que Ele nos ame mais. E eu digo para os irmãos que é esse amor que, quando nos inunda, quando invade o nosso coração, nos dá a capacidade de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como amar a nós mesmos. Mas é quando Deus invade o nosso coração com o amor dele que nós conseguimos fazer isso. E conhecer pessoas é difícil, não é fácil, pois todos são imperfeitos, carentes de Deus, e nós devemos conhecer as pessoas dessa forma, com essa carência, assim como nós também somos carentes. E quando nós confiamos totalmente em Deus, não estamos sujeitos a nos decepcionar com pessoas. Por quê? Porque nós olhamos o nosso próximo e queremos perfeição, mas nem nós somos perfeitos. Somos imperfeitos e carentes da graça de Deus, mas nós exigimos, queremos muitas vezes que o nosso irmão, o nosso próximo, seja perfeito. Imperfeito, só Deus. E nós, confiando em Deus, nós não correremos o risco de ficarmos tristes ou magoados com os nossos próximos, porque saberemos que confiamos em Deus Todo-Poderoso, perfeito, inerrante, e sabemos que o nosso próximo é como nós mesmos, imperfeitos. E nós, quando nós colocamos a nossa confiança nos nossos tesouros terrestres, nas coisas, a nossa humanidade reage fazendo que nós colocamos esses tesouros, sabendo que eles podem falhar. A nossa confiança tem que ser em Deus, nós temos que confiar em Deus, mas nós olhamos ao nosso redor, às vezes nós colocamos a nossa confiança no marido, na esposa, nos filhos, no trabalho, na nossa casa, confiamos em tudo isso. Isso são tesouros terrestres que vão passar, mas nós devemos entender que o Senhor está conosco, Ele está nos direcionando, nos guiando. Obrigado, Ele. Para que nós venhamos conhecer as pessoas e entender que elas são falíveis. E aí nós colocamos essas
confiança nossa em coisas, em pessoas, e nós temos que, ao contrário de tudo isso, nós devemos confiar em Deus, crer que Deus vai guiar-nos, e as pessoas vão ser falíveis, hoje, amanhã, depois e sempre. E até o ponto que em confiarmos no poder de Deus para cumprir seus propósitos da sua maneira, não seremos mais levados pelo impulso de querer controlar as coisas, porque nós somos tendenciosos, nós vamos fazer isso, vai dar errado, por que deu errado? Porque nós confiamos em nós mesmos, porque nós confiamos no nosso próximo, porque nós confiamos na nossa situação. Mas a Bíblia ela é tão maravilhosa. Eu fui falar hoje de manhã, e eu falei a semana passada na igreja, vou falar hoje aqui, que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele falou. E isso nos traduz aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque quando nós confiamos nas pessoas, nós esperamos e criamos expectativas no nosso próximo. Nós queremos muitas vezes que o nosso próximo resolva o problema que é meu, que é só teu. E às vezes nós ficamos ansiosos, inquietos por algumas coisas. E a Bíblia fala em Filipenses 4,6 que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Antes as nossas petições, os nossos desejos, as nossas necessidades sejam em tudo conhecida diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. Orações normais, súplicas, clamar, chorar, se rasgar perante Deus e agradecer pela situação. É não confiar em pessoas. É orar e falar com Deus, falar: Senhor, olha a minha situação. E agradecer. Por que agradecer, Nilton? Porque mesmo estando nessa situação, você tem o privilégio de orar e falar com Deus, sabendo que Ele pode te auxiliar, sabendo que Ele pode resolver o teu problema, e as pessoas podem ficar de lado, porque são pessoas como você, como eu. Mas Deus fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes todas as suas necessidades ou petições sejam conhecidas diante de Deus, orações, súplicas e ações de graça. Então, quando nós conhecemos as pessoas, nós não vamos falar: me ajuda, não. Podemos até falar? Podemos, mas elas são limitadas, elas podem falhar, podem falir naquilo que foram fazer para nós. E aí, nesse momento que nós nos decepcionamos, mas não deveríamos, porque se nós conhecêssemos as pessoas como elas são, e pessoas como pessoas, ela falhou porque ela não pôde fazer mais nada além daquilo que ela fez. E é assim, quando nós de verdade colocamos nas mãos de Deus as nossas necessidades, não iremos olhar para o nosso próximo esperando que Ele supra aquilo que Ele não pode dar. Deus nos sonda, meus amados. Deus nos conhece, Deus nos ama. Então nós não devemos colocar nas mãos humanas o que deve ser colocado na mão de Deus. O humano pode dar para você aquilo que é humano, mas Deus dá o sobrenatural. E quando nós conhecemos pessoas é assim. Eu dei exemplo: quem mais me conhece além de mim mesmo é minha esposa. E quem mais conhece a minha esposa além dela mesma sou eu. E ainda assim eu posso decepcioná-la. E ainda assim ela pode me decepcionar. Mas é de propósito. Eu a amo, ela me ama. E assim estamos com os casais aqui na nossa igreja. Um conhece muito bem o outro, mas às vezes causa decepção. Mas por que isso? Porque eu olho para ela e eu acho que ela pode suprir todas as necessidades. E ela olha para mim achando que eu posso suprir todas as necessidades. Mas tem coisas que eu não vou suprir. Tem coisas que é dela, tem coisas que são minhas. É eu que tenho que ir atrás, ela que tem que ir atrás. E é Deus que tem que abençoar. Porque somos humanos, porque somos pessoas. E Deus falou sobre isso, que nesse tempo nós iríamos sofrer, nós iríamos passar por aflições. 1 Pedro 5,10, abra lá que nós vamos conferir sobre o que Deus fala sobre as nossas aflições desse tempo, como pessoas humanas. Apesar de servos do Senhor, somos iguais a todas as outras. 1 Pedro 5,10, a Bíblia diz assim, meu amado, sobre isso: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. É Deus quem vai fazer isso. Não é aquele que você olha: esse é meu filho. Não.
o seu melhor amigo, o seu melhor irmão, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Não, é Deus que vai fazer isso. Vai, depois do tempo que você tiver sofrido, vai restaurar, vai confirmar, vai conceder força e vai te estabelecer sob firmes alicerces. É Deus quem faz isso. As nossas expectativas para com as pessoas são muito mais reais e melhores quando entendemos que elas podem falhar. Quando entendemos que Deus, como a nossa única fonte de força, de reação. Então, quando nós olhamos para a pessoa sabendo que ela pode falhar, a gente vai falar assim: olha, eu vou estar contigo, você comigo, mas se você falhar, ainda estaremos juntos, porque você é falível como eu sou falível. Seguros no amor de Deus, nós não colocaremos em mais ninguém responsabilidades que é de Deus, porque pessoas são pessoas e no início até o final do mundo vai ser desse jeito. As pessoas creram em muitas e muitas pessoas ficaram decepcionadas, mas Deus vem para aliviar os nossos sofrimentos, as nossas decepções. Nós seremos muito melhor quando deixarmos de querer ser sempre Deus, nos concentrarmos nas tarefas que Deus colocar em nossas mãos, porque Deus conhece a mim, conhece a cada um de nós e sabe das nossas capacidades. O que você pode fazer em prol do reino de Deus, eu tenho feito como afinco, eu tenho me dedicado a fazer como pessoa aquilo que Deus sabe que eu posso fazer. Eu tenho me aplicado em fazer o meu melhor. Eu me pergunto, e eu falo assim: quando eu faço, eu creio naquilo que eu estou fazendo, que é o melhor que eu posso fazer como pessoa, ou eu faço porque todos fazem, ou eu faço porque é uma regra do ministério. Não, eu tenho que fazer porque como pessoa é isso, no máximo que eu posso fazer é isso. E Deus sabe, Deus sonda do meu coração, Deus sonda dos nossos corações, e Ele sabe o quanto eu posso fazer como pessoa limitada que eu sou. Então nós temos que crer em Jesus, nós temos que entender que Deus, Ele está num patamar mais elevado que nós, mais elevado que qualquer outra pessoa, porque Ele é Deus, simplesmente por causa disso. Eu vi uma frase eu não sei quem ele é, mas ele falou uma coisa muito legal, Carter Linderberg. Ele diz assim, que a fé permite que as pessoas sejam pessoas, porque permite que Deus seja Deus. Então, quando nós queremos controlar tudo, nós estamos querendo ser de Deus. Eu vou, eu faço, aconteça, eu vou lá e volto, e aí Deus corta. Me programa e não acontece. Aí eu me pergunto, por que não aconteceu? Porque eu não coloquei nas mãos de Deus o que é de Deus. Deus, posso fazer isso? É da tua vontade? É dessa forma que tu queres que seja feito? Muitas vezes não. Muitas vezes eu vou fazer acontecer e no final é esse o resultado. E depois dá errado. Mas quando eu tenho fé em nosso Deus, eu falo: Senhor, eu tenho isso para fazer. Coloco nas mãos deles e como pessoa, me ajuda a fazer da melhor forma. E esse camarada aqui falou assim: a fé permite que as pessoas sejam pessoas, porque permite que Deus seja Deus. E muitas vezes eu, como cristão, às vezes penso que sou Deus e vou lá querer resolver os assuntos e quebra a cara. Assim também aconteceu, porque a Bíblia nos dá exemplo de pessoas que acharam que poderiam resolver coisas, fazer coisas para mudar o destino de outras. Morte de Lázaro é um exemplo claro. Maria e Marta foram lá: Jesus, o seu amigo está doente, ele vai morrer, o senhor tem que vir para cá. E queria que Jesus fosse lá, e Jesus: eu não vou, agora não, porque a enfermidade de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. A enfermidade é para a glória de Deus. E Jesus soube que Lázaro estava doente e ficou mais tempo lá naquela onde ele estava. Depois ele foi para aquela cidade. E chegando lá, Lázaro já tinha morrido. Todos sabem, 4 dias de morto. E aí Marta fala assim: mas se o senhor estivesse aqui, não teria morrido. Eles estavam crendo na pessoa de Jesus Cristo. Claro, Jesus tinha o poder porque ele já tinha feito os cegos enxergar, paralítico andar, outros mortos ele tinha ressuscitado. E não seria assim diferente com Lázaro, mas as pessoas estavam piamente crendo que Jesus, se ele estivesse, ele teria morrido. Mas Jesus esperou Lázaro morrer, fica 4 dias lá, depois ele apareceu e as pessoas foram questionar Jesus. E aí eu pergunto para os irmãos: o que é que as pessoas, Marta, Maria, os cristãos daquela época puderam fazer em relação a Lázaro? Nada, meu amado. Não conseguiram, não puderam fazer nada por Lázaro. E existem situações nas nossas vidas que você não pode fazer nada pelo seu próximo. O seu próximo não pode fazer nada por você. Sabe por quê? Porque ele é pessoa, ele é humano. E sabe o que nós podemos fazer numa situação dessa como Lázaro aqui?
como cristão, uma coisa só nós podemos fazer, é orar. Amém. Pessoas ficam enfermas, as pessoas falam assim, orem por mim, a primeira coisa que elas falam. As pessoas vêm aqui na frente e falam assim, eu estou enfermo, orem por mim. O que nós podemos fazer? Nós podemos ir lá tirar aquela enfermidade dela? Não podemos. Nós podemos ir lá orar pela irmã que faleceu e ressuscitar? Não podemos. Nós podemos orar pelas famílias que ficaram, que estão com seus corações quebrantados, doloridos. Isso nós podemos fazer como cristãos, como seres humanos. Humanidade. É isso que nós podemos fazer, meu amado. Não podemos fazer outra coisa além disso. Então existem situações que a Bíblia nos diz que você não deve fazer nada. Não é porque você não quer, não, é porque você não pode. É Deus quem vai fazer. E nós, como seres humanos, nós podemos orar. E a nossa oração tem que ser oração de fé. Eu não sei se Deus vai fazer, ou vai curar, ou vai libertar dessa enfermidade, ou se vai transformar a vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Mas eu tenho uma certeza que eu tenho, é que o Deus que eu sirvo, eu confio nele e ele pode todas as coisas. E eu posso orar. E é isso que nós podemos fazer em certas situações. Jesus foi ali, quando Lázaro estava morto, as pessoas questionando ele porque ele não veio antes. Mas a primeira coisa, depois que ele falou com aquelas pessoas, ele falou com Deus, parou lá de frente o sepulcro de Lázaro, e ele agradeceu a Deus. Obrigado, ó Pai, porque eu sei que sempre me ouves, por ter me ouvido. Então ele foi lá para dizer para Lázaro sair do sepulcro. Ele já tinha orado ao Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Deus encarnado, ele já tinha orado ao Deus Todo-Poderoso. E ele falou lá, Lázaro, sai para fora. Ele não falou assim, Lázaro ressuscita, porque Lázaro lá dentro do sepulcro já estava ressuscitado. Ele falou, tira a pedra e Lázaro sai para fora. Ele já tinha orado e aquelas pessoas ficaram só falando, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, questionando Jesus, será que eles oraram por Lázaro? Pela enfermidade de Lázaro como pessoas? Não sei, a Bíblia não relata, mas eu acredito que deveria ter orado. Jesus chegou e falou, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. E falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu ressuscitado. E as pessoas que estavam ali olharam maravilhadas, olha só, Lázaro ressuscitou. Mas porque Jesus orou ao Pai, pediu para que ele fosse ressuscitado. E assim nós também temos que fazer como pessoas. Tem situações que nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada, é só Deus. E nós devemos conhecer as pessoas como pessoas que são limitadas, mas que estão junto nessa batalha. Quando você orar por alguém, ore com fé. Quando você clamar por alguém, clame por fé. Pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu esposo, por todas as pessoas que você conhece, que tipo de oração ore, crendo que Deus vai agir. Amém. Porque o direito e o dever nosso é orar. E a glória de Deus é curar, é libertar, é ressuscitar. E não se espante se acontecer isso, porque você fez o que tinha que fazer, é orar pelas pessoas. Nós somos falíveis, nós somos pecadores, mas nós temos o poder de falar com Deus, cristão que somos, crendo nesse Deus que tudo pode. Amém? Amém. E queria falar também nesta noite sobre conhecer a Deus como Deus. Nós temos o Salmo 100, eu vou repetir o versículo 3. Que diz assim, sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Vou ler novamente. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Quem que foi que fez ovelha? Nós sermos ovelhas do pasto dele? Foi nós que escolhemos ou foi Deus? Sabia que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos, e somos seu povo, rebanho do seu pastoreio, do seu pasto. Então foi Deus quem quis que nós fôssemos cristãos. Foi Deus quem nos escolheu e trouxe do seu aprisco. E aí eu digo, temos que conhecer esse Deus. Eu falo, se a nossa busca por Deus, se o nosso conhecer Deus não tiver reverência, não teremos sucesso, será uma perda de tempo e de esforços. Temos que reconhecer a soberania de Deus sobre nós e conseguir vê-lo não somente como Criador, mas também como nosso Senhor, como nosso dono, pois somos seus servos. Então nós olhamos para Deus, nós temos que entender que, é como eu disse, existe um patamar um pouco mais elevado. Deus lá em cima e nós aqui embaixo, cristãos salvos por Jesus Cristo,
Mas independente disso, temos que ter reverência. Porque Deus vai ser sempre Deus e nós sempre pecadores. Isaías falou no capítulo 43:10, dizendo assim: olha, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus é de eternidade a eternidade, só existe um. As pessoas querem produzir na cabeça das outras pessoas vários deuses, mas só existe um Deus. O que criou esta terra é o dono de todo o poder, é o dono de toda a glória, e não vai existir outro. Ainda que queiram implementar em qualquer mundo, em qualquer tempo, ou um Deus, mas o Deus verdadeiro é o qual nós servimos. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que criou tudo isso, e nós também. Amém. E todas as vezes que nós tentarmos inverter essas ordens, achar que nós somos melhores que Deus ou maiores que Deus, nós vamos nos dar mal. Nós vamos nos dar mal porque Deus se revelou a nós quando nós ouvimos falar da palavra. Alguém chegou até você e fez o que uma pessoa poderia falar, propagar a palavra, falou da palavra, mas quem convenceu? A Bíblia diz: quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo. Amém. Que é Deus. Então nós devemos crer dessa forma, que Deus está lá em cima, nós estamos aqui, e devemos saber e tirar todo o nosso reinado do nosso coração. Todo o nosso eu tem que ser tirado. Nós cantamos aqui na nossa igreja várias vezes, não é verdade? Gálatas 2:20, sabe o que diz lá? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando nós dizemos isso, nós estamos falando: a vontade é de Deus, o querer é de Deus, eu sou apenas o instrumento. Quando nós conhecemos Deus de verdade, nós dizemos isso: já estou crucificado, e nós cremos naquilo que nós estamos falando, nós cremos naquilo que nós estamos cantando, porque é verdade nas nossas vidas, é real nas nossas vidas. O mundo vê isso nas nossas vidas. Cristo vive em nós, porque eles veem no que nós falamos, eles veem nas nossas atitudes. Ele vê, não vê o nosso pensamento, mas percebe como nós somos. E é isso que faz com que nós possamos ser melhor. E a falta do conhecimento de Deus, que quase sempre nos causa transtorno, nos coloca em enrascada, como cristão. Mas para conhecermos Deus verdadeiramente, temos que ter algumas características, algumas qualidades que vão facilitar esse aprendizado. Porque quem é que conhece Deus, se não Deus? O próprio Deus. Nós somos servos, nós somos criaturas dele, reconciliados por Jesus Cristo, mas nós temos que todos os dias procurar, buscar, conhecer a Deus melhor. E como? Eu digo para vocês nessa noite, com humildade. Conhecer a Deus requer humildade, porque muitas vezes algumas pessoas falam: eu vou colocar Deus na parede. Quem eu sou para colocar Deus na parede? Se é Ele quem permite que eu faça, respire, levante, acorde e fale aqui. É Ele quem permite que nós estejamos aqui todos os domingos, nas quintas-feiras, nas células. É Deus quem permite. E tem pessoas que falam, tem a ousadia de dizer isso: eu vou pôr Deus na parede, eu vou orar e Deus vai fazer. Quem sou eu? Quem somos nós? Conhecer a Deus tem que ter humildade. Olha o que a Bíblia fala, Provérbios 18:12. Abra lá, por favor. Humildade você tem que ter para reconhecer Deus como seu Senhor. Humildade nós temos que ter para entender que Deus é soberano, é muito maior que nós. Provérbios 18:12 fala sobre humildade. E fala sobre o coração do homem também. Diz assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Tem outra tradução que diz que a humildade precede a honra. Então, meu amado, se nós queremos ser alguma coisa, se nós queremos nos entender como alguém nessa terra, nós devemos ter humildade e reconhecer Deus como Senhor. Ele manda, eu obedeço, e a humildade assim é colocada em nossos corações. E eu digo humildade que é o principal que deve ter no coração do homem, porque nós vivemos nesse mundo e falamos sobre a vida eterna, mas buscamos cada vez mais coisas deste mundo. Nós temos humildade para reconhecer Deus como Senhor, mas eu almejo muito mais coisas deste mundo do que no reino dos céus.
Aí eu digo para você, errado? Não, não é errado. Se formar, ser uma faculdade, ter um bom carro, ter uma casa, não tem nada de errado nisso. Desde que isso seja muito menor que a sua busca por Deus, conhecer a Deus, servir a Deus. Quando você faz isso, você fala assim, ó, tudo isso é isso. São coisas que vão passar, mas eu preciso ter muito mais de Deus. Isso requer humildade, requer entrega, requer que você fale assim, Senhor, olha para a minha vida. Quão sem graça eu sou. Quão sem graça eu sou, buscando coisas que vão me perecer. E deixando de te buscar verdadeiramente, conhecer verdadeiramente. Fazemos várias coisas, mas Deus julga o nosso coração. Deus julga os nossos corações. Deus sabe quais são as minhas intenções em fazer algo para Ele. Queremos louvar a Deus ou louvar os nossos desejos? Quando eu falo, ou quando eu posso falar, o que você achou do meu sermão? Aí eu digo, o louvor foi uma bênção, é verdade. Você viu que oração poderosa nós fizemos aqui? As pessoas até choraram. E Deus, onde está Deus nisso, meu amado? Cadê a humildade de dizer, Senhor, usa a minha vida, Senhor, cura aquele enfermo, age conforme o teu querer. É saber que Deus é soberano, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos, pensamos ou sentimos, ou pedimos a Ele. Então nós devemos entender que com humildade nós chegaremos muito mais longe. A humildade precede a honra. Nós seremos honrados quando Deus olhar para nós e ver servos dele. Falamos para Deus o que queremos, criamos expectativas e ficamos esperando que aconteça do jeito que nós planejamos. Vamos fazer isso? Vamos. Está errado planejar? Não está errado. Mas Senhor, é da tua vontade fazermos. Como é que o Senhor quer que nós façamos? Pôr nas mãos de Deus os nossos planos. Ser humilde para dizer para Ele, Senhor, está aqui nas tuas mãos, faça como queres, ou me ensina a fazer da melhor forma. Mas saber e conhecer a Deus é entender que quem te permite que as coisas aconteçam é Ele, e não nós. Respirar é uma permissão de Deus. Fazer algo para Deus é permissão dele também. Nós devemos entender isso. Porque quando o nosso coração está cheio, a gente faz coisas, a revelia faz coisas que nós queremos e não que Deus quer. E a Bíblia diz sobre isso, que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio do seu coração. E aí Jesus fala, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6, 45 e 46. E sobre humildade a Bíblia fala que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5, 5. Então é isso, meu amado. Nós temos que buscar a Deus com humildade, conhecer a Deus com humildade, chegar-se a Deus com humildade, se lançar aos pés do Senhor com humildade, dizendo, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu dono, Tu és aquele que me direciona, Tu és aquele que me sustenta, e aqui estou para fazer a Tua vontade, para Te conhecer, para conhecer aquilo que Tu queres que eu faça. E quando nós nos colocarmos na presença do Senhor com humildade, nós temos que ter confiança. É outra coisa que nos faz conhecer melhor a Deus. Ter confiança, confiar no Senhor, crer verdadeiramente. E quando você coloca algo na mão do Senhor, fala assim, Deus, eu não consigo fazer, eu não tenho as possibilidades e as respostas não dá, mas Tu sabes, conheces meu coração, que eu creio em Ti, e Tu és o Deus que vai me sustentar e vai conseguir que eu faça essas coisas. Naum, capítulo 1, versículo 7. Quando você estiver aflito, quando você estiver sem conseguir fazer algo, Naum, capítulo 1, versículo 7. Busca a palavra do Senhor com confiança. Olha o que a Bíblia diz para você nesta noite, para nós nesta noite. Eu vou ler. Diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Você confia em Deus? Você crê que Ele pode te ajudar? Você crê que Ele é o autossuficiente na sua vida? Então Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E confiança, que palavra é essa? Confiamos verdadeiramente em Deus? Conhecemos Ele verdadeiramente para confiar a Ele as nossas vidas? Deus nos conhece, assim como conhecia Jó.
como conhecia Daniel, a José, a Josué. Ele lá no trono da graça, ele pode dizer assim: viste o meu servo Milton. Coloque o teu nome aí nessa frase. Viste o meu servo, minha serva. Coloque o seu nome. Ele pode falar isso? Você crê que ele poderia falar isso? Você confia nessa fala? Ele falou isso para Jó. Mas eu citei nome de várias pessoas aqui que Deus esteve ali sustentando, e essas pessoas confiaram a vida deles nas mãos do Senhor. Eles não colocaram a vida deles como preciosa, pelo contrário, eles colocaram nas mãos do Senhor e falaram assim: Senhor, faça como tu queres. Jó, Paulo, Daniel, José, Moisés, Josué, e tem uma infinidade de nomes aí de pessoas narradas na Bíblia que confiaram totalmente no Senhor e não entenderam que, olha, minha vida é preciosa. Não, está nas tuas mãos, Senhor. Toma ela e faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E nós aqui temos a Bíblia como instrução das nossas vidas, como regra de fé e prática. É Deus falando da forma escrita aos nossos corações. E muitas vezes ficam pensando: e agora, Senhor, como é que vai ser? Como que eu vou fazer isso? Nós devemos confiar totalmente em Deus, guardar as nossas vidas nas mãos do Senhor, e não nos frustraremos, não ficaremos inquietos por coisa alguma. E quando nós descansarmos no Senhor, deixando Ele agir, tudo vai acontecer conforme o querer dEle, e assim nós vamos demonstrar conhecer a Deus, porque nós confiamos nele, sabemos qual é esse resultado, porque nós confiamos nele, e sem desespero, sem aflições. Eu falei sobre Paulo. Todos conhecem aquela passagem onde Paulo e Silas estavam na prisão, Daniel na cova dos leões, José lá na prisão, e eles ficaram todos revoltados. Na verdade, a Bíblia relata que Paulo ficou aflito, Silas ficou aflito, Daniel na cova dos leões chorou amargamente. Na verdade, José lá na cadeia, ele brigou com todo mundo. Não foi isso que aconteceu? Foi isso, né? Pelo contrário, meu amado, não foi isso, porque Daniel na cova dos leões orou, Paulo e Silas na prisão cantaram hinos, José lá ficou lá na prisão e passou, e depois foi honrado. Quando eu digo para você que a humildade precede a honra, é isso. Daniel, ele podia fazer o que como pessoa depois que foi dado aquele título do rei? Ele não podia fazer nada, ele soube da lei. O que ele fez? Ele foi para o seu quarto orar a Deus. Paulo e Silas foram presos, eles murmuraram, eles cantaram hinos de louvores a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões lá, ele orou lá na cova dos leões. Então, meu amado, confiança em Deus, creia que Deus vai nos livrar, Deus vai nos guardar. Isso é conhecer a Deus. Outra coisa que nós devemos ter é contentamento, saber que Deus é Deus, e isso nos basta. Nós lemos hoje o Salmo 100, versículo 3, diz assim: ó, foi Ele quem nos fez, e dele nós somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus deve ser o centro, a fonte completa da nossa adequação, a única coisa que verdadeiramente pode nos satisfazer. Como podemos nos satisfazer com Deus se conhecemos superficialmente? Como vai ser isso? Sabe quem é Deus? Quem é Deus para você? Eu ouvi essa frase esses dias atrás: quem é Deus para você? E responder isso é simples: a Deus é meu Salvador. Você precisa saber quem é Deus, confiar, entender bem Deus. Não pode ser superficial, tem que ser profundo isso. Você tem que sentir isso no seu coração, confiar nele sem limite, saber que eu posso colocar minha vida nas mãos dele e ainda assim ele vai cuidar de mim. Eu posso perder a minha vida, ainda assim ele vai cuidar de mim. Porque a Bíblia nos garante vida eterna em Jesus Cristo, e nós recebemos ele como nosso Senhor e Salvador. Então nós devemos nos chegar a Deus, conhecer a Deus, para suprir as nossas necessidades, e aí poderemos experimentar a Deus, que é a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia fala em 4:7 de Filipenses, que a paz que excede todo entendimento guarda os vossos corações em Cristo Jesus. Nós devemos saber disso quando nós cremos verdadeiramente em Cristo. E tem um pensador que ele falou assim: olha, quando nós nos chegarmos a Deus, nós temos que chegar diante de Ti com humildade, crendo contigo na fé, e assim teremos paz. Profundo isso. E aí o apóstolo Paulo, ele fala ali em 2 Coríntios 12:9 sobre
uma visão que ele teve. Ele falou assim, ó, não sei, um certo homem, eu não falei que foi ele, um certo homem subiu ao céu, ao terceiro céu, e viu coisas que é indizíveis. E aí depois ele fala assim, e para esse homem não se exaltar, foi enviado o enviado de Satanás que esbofeteava ele. E ele falou assim, pediu, rogou a Deus que o livrasse daquilo ali, tirasse aquele espinho da carne. E sabe o que Jesus respondeu para ele? Vou ler aqui, ó. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem foi Paulo? Nós todos conhecemos, escreveu segundo o Novo Testamento, várias cartas, nos ensinou e nos ensina até hoje muitas coisas. Ele foi levado ao terceiro céu, viu coisas indizíveis e voltou e foi esbofeteado para que ele não se gloriasse daquilo que ele viu, do privilégio que ele teve. E depois de tanto sofrer, ele falou assim, ó, tira isso de mim. Mas Jesus falou, minha graça te basta. E quando nós passamos por aflição, nós devemos nos contentar em saber que Deus é Deus, que Ele vive e reina sobre as nossas vidas e que a graça dele nos basta. Então, meus amados, eu quero que nessa noite saiamos daqui sabendo dessa forma, conhecendo pessoas como pessoas e Deus como Deus, confiando, crendo, tendo contentamento em saber quem é o nosso Deus, saber que pessoas são imperfeitas e infalíveis e que nossas expectativas quanto a elas devem ser somente humanas. Sempre buscar conhecer a Deus através da sua palavra, em verdade, com humildade, de saber que Ele é Senhor, e sem orgulho, sem arrogância e com reverência. Saber que vai estabelecer a relação entre Ele e nós, vai ser Ele. Porque eu vou querer ser mais. Não, é Deus quem vai dizer. É Deus que vai direcionar essa relação entre nós e Ele. E cabe a nós entender que cada parte dessa relação de comunhão, e que algumas vezes não será da forma como nós queremos, nem no nosso tempo, nem do jeito que nós queremos. A relação entre nós e Deus tem que ser determinada por Ele. E eu digo para você que nesse momento Deus será Deus nas nossas vidas. Amém. E nós seremos servos dele. Eu digo, o grande ato de fé de um homem é decidir que ele não é Deus. Tem fé? Então deixa Deus ser Deus. E tenha fé somente nele. É permitir que Deus seja o nosso Deus. E foi Ele quem nos fez rebanho do seu pasto. Foi Ele quem fez, e eles somos povo do seu pastoreio. Então o nosso Deus é dessa forma que Ele age, meu amado. É dessa forma que Ele faz. E muitas vezes, e por vezes, nós não entendemos. Mas nessa noite ainda eu queria mostrar um vídeo para vocês. Que vai relatar bem o que eu não consegui muitas vezes expressar através da palavra. Eu vou mostrar um vídeo aqui que vocês, irmãos, prestassem atenção. Ele não está da forma correta, ele está deitado.